né? E então, a mudança da mentalidade. Então, eu estruturei, eu aprendi como virar essa chave. E é isso que hoje eu ajudo as pessoas a fazerem quando elas querem fazer uma transição de carreira. Era justamente o ponto onde eu queria chegar. Tá, e agora com a tua mentoria, qual é o teu foco? Quem é o teu foco? Como é que funciona ela? Então, hoje, assim, a minha empresa ela é dividida em 2 segmentos. O primeiro segmento são o segmento de palestras. Então, as empresas me contratam para falar das palestras. Palestras na área de desenvolvimento humano, na área de inteligência emocional, na área de liderança, de trabalho em equipe, que eu tenho uma palestra muito legal sobre trabalho em equipe, tenho um treinamento sobre trabalho em equipe. E depois sobre as mentorias. Dentro da mentoria, ainda divide em 2. Divide as mentorias nas empresas, que hoje eu também sou contratada para dar mentorias de lideranças nas empresas, que aí dura 3 meses, 6 meses, 9 meses, dependendo da necessidade do time e do tamanho da empresa, entende? Então, a mentoria é voltada para a liderança, para mudança da mente desse líder, porque o que acontece? Qual é o público que tem chegado até mim em termos de empresas? Muitas empresas, as pessoas, elas não são preparadas para serem líderes. Elas são colocadas como líderes 90% dos casos porque ele era um bom funcionário. Tu entende? Eu ia mesmo te perguntar, o que tu enxerga que são os passos mais importantes para as pessoas se tornar um líder? Porque algumas pessoas têm a liderança como uma característica nata, né? Ela nasce assim, a gente vê na educação infantil, tem crianças que lideram, elas são automaticamente aquelas que dominam a classe, né? Mas as pessoas não são todas assim. O que as pessoas podem fazer para desenvolver melhor esse aspecto da liderança própria? Então, o que acontece? Eu vou só terminar ali a questão da empresa. As empresas hoje, muitas delas colocam, por exemplo, num time comercial. O vendedor ele se destaca muito. Ele é excelente, ele é o que bate a meta, ele que supera as metas e tal. Vamos colocá-lo como um coordenador do time. Mas ele não é um coordenador. Ele é um vendedor. Porque na coordenação já tem a parte de gestão junto, né? Exatamente. Seja a gestão que não é administrativa, mas é uma gestão de pessoas, né? Pessoas, exato. E isso acontece em diversos segmentos, tá? Na área de gerência, então ele é muito bom e ele é colocado lá para liderar. E ele não tem essa habilidade. Ele é um ótimo engenheiro, mas ele não é um bom líder. Sim. Porque são habilidades diferentes, né? São skills diferentes que esse profissional vai precisar. E aí as empresas começam a perceber que o time não tá bom, que tá decaindo, que o turnover é grande. O excelente vendedor agora já nem é bom vendedor e nem é bom líder, né? Exato. Acaba nesse ponto. complicado. Então a empresa tem um prejuízo gigante. É aí que eu entro na mentoria de liderança, entende? Entendi. Nessa questão de mudar a mentalidade dele, ele sair porque ele também fica frustrado. Esse colaborador fica frustrado porque ele era um excelente vendedor, agora ele não é nem um excelente vendedor e nem um bom líder, porque ele não sabe ser líder, ninguém ensinou ele a ser líder. Porque, como tu disseste, existe a gestão de pessoas. E aí que eu entro, então, na mentoria de liderança, que trabalhar a mudança de mentalidade, construir uma mentalidade forte e o meu ponto de partida sempre são os 5 pilares da inteligência emocional. Tanto nas mentorias coletivas, que é a mentoria in company, que eu dou nas empresas, quanto a mentoria individual. Então, eu te falei que a minha empresa tem os 2 segmentos, as palestras e as mentorias. Dentro das mentorias tem mais 2 segmentos, que é a mentoria coletiva, a mentoria dentro das empresas, a mentoria in company, que eu faço, que aí eu trabalho com o time todo, e as mentorias individuais. Hoje eu atendo no espaço, chama-se Viva Soul, eu tenho um escritório, e lá eu faço as mentorias individuais e eu faço os cursos de oratória também, que eu continuo com os cursos de oratória, lá que acontece os cursos de oratória. E nessas mentorias individuais eu tenho a pessoa, por exemplo, alguém, puxa, eu tô aqui meio perdido na minha carreira, eu queria saber o que fazer, então ele vai para a minha mentoria na seguinte, qual é a trajetória dele lá? Ele vai para uma sessão chamada diagnóstico, que é onde eu faço a anamnese, digamos assim, dessa pessoa para saber se ele precisa da mentoria, se ele precisa de um processo de coach, porque eu faço coach também, né? Eu tenho essa formação no Master Coach,
ou se ele precisa de uma maneira mais sutil, quem sabe até nas constelações familiares, que é uma outra área que eu atendo. Então ele chega para mim, e hoje eu tenho, né, 5 alunos específicos correndo, né, individuais, correndo que eu digo, né, os alunos que eu atendo na mentoria, e que estão fazendo transição de carreira. 2 deles estão querendo sair da carreira onde eles estão agora e querem migrar. Uma mentorada, ela não quer sair de onde ela está. Ela gosta da área dela. Só que ela precisa se fortalecer enquanto gestora, enquanto líder. Por quê? Porque também é um outro segmento que aparece bastante para mim, de empresas familiares. Você entende? A pessoa, ela nasceu dentro daquela empresa, o pai foi deixando, ela foi assumindo o lugar do pai, do tio, do avô. E tá, mas será que ela não se formou administradora, ou líder, ou gestora, ou empresária? Entende? Ela foi colocada naquela área, aquela pessoa foi colocada naquela área, e ela precisa também criar musculatura para agora tocar o negócio da família, tu entende? Sim. Então, nesta área também eu faço essa atuação. É um desafio muito grande transformar, e algumas gerações da nossa época, né, passaram e assumiram as empresas e transformar de uma administração familiar para uma administração de gestão de empresa mesmo, Sim. como profissionalizar o negócio da família, né? Então isso realmente é um desafio. Me conta uma coisa, qual foi a transformação mais surpreendente que tu visse acontecer, né, nesses líderes que tu treinas? Olha, tem 2 situações. Uma foi numa empresa bem pequena e voltando, né, à questão do Prof. Val, né, a maioria das palestras que as pessoas me chamam, que as empresas que me chamam são meus ex-alunos. Então, eles associam o Prof. Val. O Prof. Val é uma marca, tu entendes? E um deles foi um ex-aluno meu, de uma empresa pequena também, uma empresa muito grande. É uma empresa pequena, mas era uma empresa de faturamento muito alto. Entende? Porque o volume que ele trabalhava era um faturamento alto. E ele precisava estruturar essa empresa. Ele cresceu muito rápido e ele não sabia, estava querendo aprender a gestão, né? Porque nunca também ensinaram ele. Ele saiu da empresa onde ele trabalhava e abriu a empresa dele. Isso também acontece. Eu também já tive alunos assim, né? E aí, quando eu comecei a montar com ele a estrutura, os desafios dele enquanto gestor, enquanto empresário, e são pequenas falas, assim, que isso me marca, sabe? De dizer assim, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Eu não tinha visto isso no meu negócio. E isso para mim é muito gratificante porque, tecnicamente, eu não entendo do negócio, da área técnica dele. Sim. Eu não entendo, mas eu entendo de quê? De gestão e eu entendo de pessoas. Porque isso eu estudei. Né? E aí eu comecei a olhar para o negócio dele, mostrando gestão de negócio, mas quem é que estava gerindo esse negócio? Ele como pessoa. Sim. Então a transformação que eu proporciono, que eu ajudo, que eu encaminho a pessoa, eu sempre gosto de dizer assim, porque não sou eu que transformo, é ela que se permite ser transformada. Porque não vai. Eu também tive situações do líder que não quis e não foi. É muito comum, às vezes, eu trabalho com consultoria empresarial, a minha área sempre é financeira, né? Não é de pessoas. A parte de gestão, mas para finanças. Estruturação, enfim. E aí, o que acontece? É muito comum ter empresas, empresários, até conhecidos, amigos que já trabalharam contigo e tal. Diz, nossa, tu tá fazendo um trabalho legal, vem aqui me dar consultoria. E aí a pessoa não escuta o que você está dizendo. Eu digo que é a mesma coisa que contratar o psicólogo, pagar ao psicólogo e não fazer o que ele está dizendo. Né? Então, acontece isso de em determinado momento você está trabalhando com uma empresa e aquela pessoa ela quer mudar, mas ao mesmo tempo ela não quer alterar nada, nem na rotina, nem no pensamento, nem nos procedimentos, nem nada do que ela está fazendo. Aí fica difícil de ter resultado. Exato. O que eu gosto de falar, Dani, é assim, ó. Eu sou... A Prof. Val Educação Corporativa é uma academia. Eu sou uma academia. E eu tenho vários aparelhos excelentes
que são as ferramentas de trabalho, a estruturação que eu dou, né? Então, ele tem que seguir um passo a passo, eles têm que fazer atividades com o seu time. Como é que eu vou desenvolver liderança se eu não faço o exercício com o meu time? Eu preciso ter tempo daí para preparar. Você está entendendo? Então, né, o dono da empresa, ele tem que entender que se ele contrata uma consultoria, uma mentoria, ele tem que determinar lá no horário de trabalho do seu colaborador um tempo para ele treinar. Ele vai treinar onde? Com o time. Só que ele tem que ter esse tempo. Então, eu tenho as ferramentas, costumo dizer que eu sou uma academia e que eu tenho aparelhos incríveis para ele fazer tudo que ele precisa fazer. Só que ele tem que fazer. Emagrecer só pagando a mensalidade da academia é muito difícil, né? Não vai ter resultado, você tem que ir, né? você tem que fazer, você tem que abraçar fazer. o processo. Vai ter que tirar um tempo para isso. E muitas vezes o empresário, ele não vê. E aí também um outro agravante na minha área, que é a área de desenvolvimento humano, que é o seguinte: demora muito tempo para se ver resultado na folha de pagamento. Sim. Na planilha financeira, é muito sutil o resultado. Porque eu não estou trabalhando lucro direto. Meu lucro é indireto. É o patrimônio de pessoas. Tu entendes? Sim. Então, quando no teu caso, né, que se esse empresário, ele pega a tua planilha, ele pega todas as tuas ferramentas e ele aplica, é muito rápido o retorno que ele vê financeiramente de números, que é o que o empresário quer, né? Quando a gente aplica quando ele faz, né? Sim, aplica procedimento, processo, controle, ferramentas, enfim, o resultado final é muito rápido e em números, né? Em números, você visualiza nos números. Exato. A diferença, realmente. Mas nas pessoas é diferente. Demora, sabe? Demora. E às vezes o empresário não quer investir nisso. Porque é de fato caro, né? E o caro e o barato também é muito relativo, mas é um investimento alto e que vai ter benefício a longo prazo eu costumo dizer assim, muito mais duradouro.